De nada adianta você gastar rios e rios de dinheiro em skincare para tentar controlar os sinais da idade se você ainda tem esses hábitos na sua vida. Oiê, eu sou a Karen e o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda o universo skincare de uma forma mais profunda. E hoje nós vamos conversar sobre 5 hábitos, fatores que estão fazendo com que você envelheça mais rápido. O termo mais usado para a gente definir esses hábitos é inflammation, que é basicamente a junção de inflamação e de envelhecimento. E o inflammation é o nome dado à inflamação crônica, a inflamação de baixa intensidade mais persistente. E é essa inflamação mais silenciosa, de baixa intensidade, que ao longo do tempo vai danificando as nossas estruturas de colágeno e elastina, que são os dois componentes que dão estrutura à nossa pele, que deixa a nossa pele com um aspecto mais jovem e saudável. Além disso, essa inflamação vai prejudicando a barreira cutânea da nossa pele, favorecendo assim o surgimento de rugas, de manchas e flacidez. E quando a gente fala de skincare, o conceito, o termo da palavra, né, da questão inflammation, ela é usada para explicar por que a nossa pele envelhece mais rápido sob estresse oxidativo, sob radicais livres, sob radiação UV, má alimentação e até estresse emocional. E além disso, também dentro do skincare a gente consegue explicar por meio desse termo o porquê que é importante usar ativos antioxidantes e anti-inflamatórios na nossa rotina de skincare, como por exemplo a niacinamida, a vitamina C, ômega 3, peptídeos e assim vai. E tem especificamente 5 hábitos que estão presentes na maioria da vida das pessoas que está diretamente ligado ao aumento dessa inflamação. O primeiro hábito é o álcool. Quando a gente bebe bebidas alcoólicas, o nosso corpo precisa metabolizar essa substância, certo? E nesse processo de metabolização dessa substância, o nosso organismo produz alguns resíduos que são tóxicos, como por exemplo o acetaldeído e os radicais livres. E esses resíduos acabam atacando as nossas células. E isso acaba, essa metabolização desses resíduos, acaba aumentando a inflamação do nosso corpo. E essa inflamação meio que acaba bagunçando o relógio biológico do nosso processo de envelhecimento. Que envelhecer é saudável, ok? Mas por conta desses fatores a gente acaba acelerando esse processo. E essa bagunça que causa no nosso relógio biológico do envelhecimento acaba encurtando os nossos telômeros, que são basicamente as capinhas de proteção das nossas células. Por exemplo, quando a gente compra um celular novo, a gente coloca lá a capinha, a película, para evitar que, se caso haja um impacto, o celular ele não seja atingido, né? Os nossos telômeros são basicamente essa capinha. Eles protegem as nossas células para que, se caso vier algum impacto, alguma inflamação, algum resíduo de tóxico, essa questão não chegue nas nossas células. Mas por conta dessa bagunça no nosso relógio, esses telômeros eles acabam sendo encurtados e as nossas células ficam como se fossem expostas. Inclusive, tem um estudo que foi feito com relógios epigenéticos, que mostra a aceleração do nosso envelhecimento biológico por pessoas que costumam consumir álcool em excesso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o álcool, além de fazer um mal para a sua saúde, tanto física quanto psicológica, também está fazendo mal para a sua pele, porque ele vai acelerar esse desgaste natural que aconteceria com as nossas células, mas que está acelerado e vai aumentando o nosso envelhecimento precoce. O segundo ponto é o sedentarismo. Ficar muito tempo sentado, sem fazer atividades físicas, faz com que o nosso corpo produza menos mitocôndrias, que são como se fossem as usinas de energia das nossas células.
E quando a gente tá com esse processo de produção de mitocôndrias diminuído, há uma diminuição na nossa forma, na nossa capacidade de produzir energia de forma saudável. Além disso, ficar muito tempo sentado, consumindo alimentos calóricos, e não fazer nenhum tipo de exercício físico, nenhum tipo de atividade, aumenta a nossa resistência à insulina, fazendo com que a inflamação no nosso corpo fique sempre aumentada. Tem um estudo que foi feito com mulheres idosas que ficavam aí aproximadamente 10 horas por dia sentadas e que faziam pouca ou nenhuma atividade física. Nesse estudo foi constatado que a idade celular do organismo dela era de uma pessoa que apresentava ter 8 anos a mais do que a idade propriamente dita dela. Ou seja, o sedentarismo, além de te prejudicar fisicamente e psicologicamente, também está prejudicando a sua pele. Então, bora fazer uma caminhada, bora fazer uma aula de dança, bora botar umas músicas aí na TV e mexer esse corpo, bora fazer uma atividade física. O terceiro fator é pouco sono. E esse é um fator que está incluso na minha vida. Eu tenho dificuldade em pegar no sono, eu tenho dificuldade em manter o sono, eu tenho dificuldade em desacelerar para dormir. Tem dias que eu durmo 5, 6, tem dias que eu durmo 4 horas, aí acordo, não consigo dormir mais, aí já tenho que acordar para ir para a faculdade. E aí tem vezes que eu quero ficar até de madrugada estudando, porque eu só funciono bem de noite. Mas eu já tô tentando mudar isso aí. Dormir pouco ou ter o sono picado aumenta o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E essa ação de dormir pouco ou dormir picado acaba aumentando a inflamação do nosso corpo e atrapalhando a reparação natural dos nossos tecidos, a reparação natural que precisa ser feita dentro do nosso organismo. Porque uma boa noite de sono, ela não é só ideal para a gente acordar descansado, renovado e conseguir fazer as nossas coisas aí durante o dia tranquilo. Ela é essencial porque é nesse momento que o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro entende que precisa ali ajustar as coisas que estão fora do lugar, reparar alguns tecidos. E o sono também acaba prejudicando o nosso físico e o nosso psicológico, né? Eu, quando não durmo, fico um bicho. Meu Deus do céu, eu consigo ficar o dia todo sem comer. Mas se eu ficar uma noite inteira sem dormir, nossa, eu fico fico mais chata do que eu já sou. O quarto elemento, o quarto fator, o quarto componente é o açúcar. E aqui a gente fala de açúcar em excesso. Aqui a gente fala de açúcar que faz com que a nossa dieta seja alta em índice glicêmico. O excesso de açúcar acelera o nosso processo de envelhecimento, porque aumenta a inflamação do nosso organismo e acaba ativando as enzimas que são responsáveis por degradar o nosso colágeno. Além disso, o consumo excessivo de açúcar causa pico de insulina, que acaba gerando mais oleosidade para nossa pele, acaba gerando acne e algumas doenças ou condições de pele. E açúcar faz mal para o nosso organismo num todo, né, gente? Então, vamos tentar reduzir esse consumo de açúcar. Vamos fazer uma caminhada, vamos correr na esteira, vamos correr no parque, vamos chamar a amiga para dar um rolê no parque no final de semana, para a gente tentar reduzir esse consumo de açúcar. E aqui, quando a gente fala de açúcar, a gente também pode falar de alimentos que são extremamente gordurosos, que provavelmente fazem parte da sua vida, da sua rotina alimentar por vários dias na semana. Hambúrguer, chocolate, pizza, salgadinho, refrigerante com açúcar, suco industrializado, sorvete e mais um monte de outras coisas. Então vamos tentar reduzir esse consumo de alimentos para pelo menos uma vez por semana, deixa para o final de semana. Vamos ser fortes, vamos se agarrar aqui uma na outra e vamos nessa. E o quinto, mas não menos importante, é o cigarro, gente. Todo mundo já sabe que cigarro faz mal para a saúde. Até aí, então, tá tudo bem, né? Mas o cigarro também envelhece e muito a sua pele. A gente consegue ver nitidamente uma pessoa
que fuma e que não fuma por conta da aparência e da textura da pele dela. O cigarro, ele acelera e muito o nosso processo de envelhecimento. Porque a fumaça que a gente assopra, não sei nem se é assopra que fala, atrai uma enxurrada de radicais livres para a nossa pele, que vão danificar a nossa pele e ativar as enzimas que são responsáveis por degradar o nosso colágeno. Além disso, o ato de fumar, né, de assoprar, não sei se é assim que fala, assim, vai causando rugas, de tanto que a gente vai fazendo esse movimento. E também contrai os nossos vasos sanguíneos, o que reduz o oxigênio e os nutrientes que deveriam chegar na superfície da nossa pele, o que piora a inflamação e a capacidade de reparo tecidual que a nossa pele tem naturalmente. Outra coisa também que atinge fumantes é que, por exemplo, você vai fazer um procedimento estético. O mesmo procedimento estético, na pessoa que tem a mesma idade e que tenha ali o mesmo padrão de vida. Vai ser diferente em uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma. A pessoa que fuma não vai ter uma boa cicatrização, não vai ter um bom reparo tecidual. O procedimento não vai agir 100% como deveria. E não é culpa do procedimento, e não é culpa do profissional, não é culpa de nada. É culpa do cigarro, que tá ali atrapalhando a oxigenação e a nutrição dos nossos tecidos e também atrapalhando a nossa cicatrização. Bom, esse vídeo eu não fiz com a intenção de dizer que você está vivendo a sua vida de modo errado, que você precisa mudar isso por conta disso, que esses componentes fazem mal para nossa saúde no geral, não é só sobre pele. Eu fiz mais para você ter consciência das coisas que você está fazendo na sua vida, que você pode melhorar, que você pode começar a fazer um exercício físico, que você pode tentar diminuir o consumo de álcool. Se você está consumindo álcool em excesso, procure ajuda profissional, tá? Saia da internet, vá buscar ajuda profissional. Se você quer tentar parar de fumar e não consegue, procure ajuda profissional. Tente mudar esses hábitos na sua vida. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo que eu vou adorar te responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a, pelo menos, a levantar do sofá e ir fazer uma caminhada todo dia à noite. Não precisa nem correr, só faz uma caminhada para que você consiga ter uma vida saudável, para você conseguir melhorar o seu psicológico e, consequentemente, o seu físico. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!